Vamos fazer um estudo sobre a incorporação ou a psicofonia, mas não vai ser um estudo somente sobre a incorporação em si, mas também o incorporar no dia a dia. Então, esse estudo vai nos trazer informações de autoconhecimento e também o conhecimento e o controle desse processo na mediunidade. O termo incorporação ele é considerado tecnicamente impreciso, pois ele sugere que o espírito comunicante entra no corpo físico do médium, mas na realidade o processo ele é descrito como uma sintonização fluídica entre o perispírito, que é o corpo espiritual, o corpo astral do espírito, e do médium. A comunicação ocorre por meio de uma conexão energética que permite ao espírito transmitir ideias, sensações e palavras. O médium atua como um intérprete ou filtro, e o grau de consciência durante esse processo vai variar. Então, antes de falarmos do grau de consciência, entendermos que essa conexão energética vai transmitir não somente a fala, a linguagem, a comunicação como a gente está acostumado a ouvir, mas também sensações, ideias, então talvez intuição, talvez toda aquela sensação corporal, é uma forma também de incorporação que muitos médiuns desconhecem. Então, o grau de consciência varia entre consciente, que é aquele médium que percebe a mensagem em sua mente e transmite voluntariamente, ele é um intérprete. Essa é a forma mais comum, que a gente pode considerar também uma forma de telepatia, de canalização. O semiconsciente é o médium que sente o impulso da fala e vai acompanhando o fluxo de ideias, mas com um menor controle direto sobre a comunicação. E o médium inconsciente é o médium que entra em transe profundo, não lembra de nada, então ele não retém memória do que foi dito após o encerramento do processo. Mas nós temos também um médium inconsciente de um outro ponto de vista. O médium inconsciente no sentido de que ele incorpora emoções, ele incorpora sensações, sintomas físicos de uma outra consciência sem saber que não é dele. Então essa é uma forma também de incorporação inconsciente, ou seja, a gente vai perceber ao longo do estudo que a incorporação, a psicofonia vai muito além do que a gente entende, vai muito além da comunicação. Bom, hoje, nos dias atuais, predomina a incorporação consciente. É muito raro ter médios inconscientes. E essa mediunidade consciente pela incorporação é considerada uma irradiação intuitiva ou a telepatia, como eu disse. O aparelho mediúnico ele vai sentir as vibrações, vai perceber os guias, mas vai ficar plenamente desperto e consciente do que está se passando na sua mente. Por isso que é importante o estudo, que vai dar e vai trazer a educação e o autoconhecimento necessários para que esses médiums sejam bons receptores dos guias emissores do plano espiritual. Analisando o cérebro de um médium durante uma sessão mediúnica, André Luiz o compara a uma poderosa estação radiofônica. Efetivamente, o cérebro é poderosa estação receptora e transmissora de informações. Segundo a física quântica, o pensamento ele é energia irradiável e captável. Conclusão obtida a partir do estudo da eletrosfera do átomo. Todo o processo de psicofonia é o ajustamento de ideias e emoções. Então tem uma troca de magnetismos, tem uma interação perispiritual, tem a tradução de imagens, verbalização de signos, isso ocorrendo numa vasta elaboração mental e neuroquímica. Então é um processo bem complexo que vai além
do processo energético, envolve também um processo no corpo físico neuroquímico. Captação do pensamento do espírito comunicante pelo médium. Então, André Luiz ele explica que, ao irradiar sua presença, o espírito é percebido por vários médiuns no ambiente, cada um captando as ideias e emoções de forma consciente ou inconsciente, dependendo de sua sensibilidade e concentração. O médium que mantém maior afinidade e foco consegue estabelecer uma sintonia mais clara e intensa, permitindo a comunicação. Qualquer dúvida, desatenção ou falta de prática podem prejudicar essa conexão. Por isso é importante os exercícios de concentração, as preces, a meditação, o equilíbrio mental, para aprimorar a capacidade de recepção do médium. Então vamos supor no nosso trabalho de apometria, nós entramos ali em torno de 5 médiuns e temos o campo do consulente para avaliar. No campo do consulente, a gente vai ter ali uma consciência, um obsessor, por exemplo, que vai estar irradiando. A sua presença vai estar sendo irradiada e os médiuns vão começar a captar as ideias e as emoções. Agora vamos falar do transe anímico e o médium enfermo. André Luiz explica que o transe anímico ocorre quando o médium, ao entrar em contato com um espírito perturbado, revive experiências dolorosas do passado, manifestando emoções e sensações relacionadas a essas vivências. Esse fenômeno é resultado de desequilíbrios espirituais e pode ser confundido com mistificação inconsciente. O médium, nesse caso, é considerado um doente espiritual que necessita de amparo moral e emocional para sua recuperação. O tratamento adequado envolve uma doutrinação fraterna, uma educação emocional, uma reforma íntima, além de um apoio espiritual e psicológico. Então, o que acontece nesse caso? O médium, ele, ao entrar em contato com o obsessor no campo do consulente, ele vai reviver situações ligadas às suas linhas de tempo passadas, vai incorporar esse espírito perturbado, vai reviver todas aquelas experiências não tendo controle sobre isso. Por quê? Como ele não tem controle do seu emocional, como ele não tem desenvolvido o seu autoconhecimento, a sua reforma íntima, ele vai ficar envolvido naquela situação e não vai conseguir sair. Ele vai estar de forma inconsciente ali envolvido e não percebendo que ele não está de fato vivendo aquilo. Então é como se ele ficasse mais inconsciente do que consciente. Quando o médium trabalha seu autoconhecimento, sua atenção plena, a sua reforma íntima, ele vai ter mais consciência na hora de entrar em contato com espíritos perturbados. Vamos falar agora da simbiose entre o animismo natural e o fenômeno mediúnico. André Luiz explica que durante o transe mediúnico ocorre uma interação entre os recursos anímicos do médium e os pensamentos do espírito comunicante. O espírito utiliza as capacidades mentais e culturais do médium para transmitir sua mensagem, o que resulta em uma mescla de elementos anímicos, que é do médium, e mediúnicos, que é a comunicação real. Essa simbiose é natural e essencial para a comunicação espiritual, pois os recursos do médium influenciam a qualidade e a forma da mensagem. André Luiz destaca que não há fenômenos mediúnicos ou anímicos totalmente puros, mas sim uma interdependência entre ambos. Então, nunca a comunicação será genuína, porque precisa do canal. O espírito precisa do canal médium, que tem o seu mental. E o animismo do médium precisa de um canal no astral, que seria talvez um nível, uma persona do próprio médium fazendo essa interface. Então sempre vai ter essa simbiose entre os fenômenos anímicos mediúnicos. Por isso que é importante, na hora de trazer uma comunicação de um mentor, de um professor do astral,
O médium, ele precisa ter uma capacidade mental compatível, cultural, né? Precisa ter conteúdo para trazer essa comunicação. Porque os mentores vão usar do conteúdo mental do médium. Se o médium não tem praticamente nenhum conteúdo, a mensagem pouco chega. Ou chega de uma forma muito simplificada. Por isso que é importante, então, para aqueles médiums que aspiram uma comunicação mediúnica, uma comunicação de mentor mais aprimorada, por isso que é importante o estudo constante, o seu desenvolvimento mental e cultural. O circuito mediúnico, eu vou falar de uma forma mais simples, é a conexão magnética entre o espírito comunicante e o médium, permitindo a troca de energia mental. André Luiz é que fez essa analogia entre a mediunidade e o circuito elétrico. E aí ele fala da resistência mediúnica, que são as dificuldades do médium que vão fazer que essa energia se dissipa, como a desatenção, as inibições, vão dissipar essa energia, então não vai acontecer a comunicação. Outro processo desse circuito mediúnico é a indutância mediúnica, que é a força do espírito para sustentar a corrente mental. Então o espírito tem que ter esse preparo também. No caso aqui nós estamos falando de mentores e guias, tem que ter esse preparo para sustentar essa corrente mental. Porque no caso de um obsessor, ele já não vai ter. Ele vai se aproximar totalmente por ressonância com o médium. E o outro item é a capacitância mediúnica, que é a capacidade do médium de armazenar e interpretar as informações recebidas. Então, vai depender daquele conteúdo mental, do mapa mental do médium para trazer aquela comunicação. Para um bom circuito mediúnico é necessário que não tenha resistência mediúnica, que o comunicante tenha uma vontade ativa e que possa sustentar essa corrente mental entre ambos, e o médium ter uma amplitude de capacidade de sintonia mediúnica, isso é, uma capacidade de reter informações, de interpretá-las, de ter um conteúdo mental para aquela comunicação. Vamos falar agora da síndrome do dia da sessão mediúnica. No dia, ou talvez um dia antes ou 2 dias antes, sinais e sintomas que os médiuns sentem antes da reunião são denominados síndrome do dia da sessão. Esses sintomas incluem mal-estar, insônia, irritabilidade, tristeza, dores no corpo, pensamentos confusos, tudo causado pela ligação psíquica com os espíritos que serão atendidos. André Luiz recomenda cuidados como a oração, a meditação, o recolhimento, a alimentação leve, evitar desgastes físicos e manter a serenidade para garantir o equilíbrio do médium e o sucesso da sessão. Após o trabalho, o médium deve desconectar-se dos espíritos e buscar reequilíbrio com passes e práticas edificantes. No caso, na apometria, isso é bem claro que no dia da sessão nós temos vários sintomas que não são nossos ou que se confundem com os nossos. E após o trabalho, esses sintomas desaparecem. Mas o médium não precisa ficar com essa síndrome. Ao perceber, ele pode fazer uma limpeza energética, dissipando os sintomas e se desconectando ou tratando antecipadamente esse distúrbio energético que está irradiando do trabalho no seu campo pessoal. Vamos falar agora do autocontrole do médium. O médium deve discernir quando permitir ou evitar o transe mediúnico. André Luiz alerta que o médium não deve se apassivar em qualquer momento ou lugar, pois isso pode gerar desequilíbrios e abrir espaço para manifestações inadequadas. O médium deve ter domínio sobre si mesmo, ele deve ser o dono do seu corpo físico, limitando o número de passividades por sessão, evitando exageros e mantendo a disciplina. A prática mediúnica requer controle emocional, vigilância e respeito às orientações dos mentores espirituais. Disciplina nos pensamentos, atos e palavras é essencial para o trabalho mediúnico elevado e equilibrado. Então, o médium deve ter controle sobre a incorporação, a incorporar principalmente os obsessores. Não vemos mais
necessidade de choque anímico, que é aquela incorporação que fazíamos antigamente com os obsessores. Nós trazíamos o obsessor para incorporar no médium, para trazer essa descarga energética e retirar ele da inconsciência. Porém, isso pode ser feito hoje apenas com a irradiação, a aproximação. Temos tecnologias do outro lado que vão fazer esse choque, que vão trazer a consciência a esse espírito. Então, não é mais necessário essa incorporação. Porém, quando o médium ainda não tem total controle, nós damos esse choque anímico, conversamos brevemente com o obsessor, tratamos e encaminhamos. Mas o ideal é que o médium se desenvolva sem necessidade de incorporação de obsessor. A incorporação aqui, estimulada e treinada, é para trazer a comunicação de guias e mentores ou professores que vão trazer para o grupo ou mesmo para os seus protegidos recomendações e luz para suas ações. Uma frase muito importante, que é também o nome de um livro que a gente traz como bibliografia para esse estudo, é: incorporação não é possessão, e sim parceria. O médium de incorporação, ele passa mal, pois ele incorpora para si o que outras pessoas estão sentindo. Ele não incorpora só espíritos, mas sentimentos, vibrações e energias. Ele começa a ter sensações, bocejar. Então, muitos médiuns têm sintomas de mediunidade de incorporação e não sabem. Assim vivem passando mal, vivem doentes. Assim sua vida precisa toda ser ajustada para isso. E como se ajusta? Com autoconhecimento de pensamentos e sentimentos, reforma íntima, controle mental, emocional e energético. Não dá para viver como um ser humano comum quando o médium é muito ostensivo, pois o magnetismo desse médium de incorporação é tão forte que atrai as energias, mas também tem capacidade de repeli-las. Medos, fobias, traumas e dores irão aparecer de forma anímica, ou seja, do próprio médium nas incorporações, até que ele comece a tratá-las. Foi o que a gente disse lá no item do transe anímico e o médium doente. Então foi aquilo que a gente disse: se o médium não tem o seu autocuidado, o seu autoconhecimento, a sua higiene mental, energética, ele vai trazer, em ressonância com obsessores do consulente, esses próprios traumas para serem incorporados. Então, ou o médium aprende a controlar a sua mediunidade, ou ele será controlado por ela. A gente é médium o tempo todo, não é só durante o trabalho. Então, esse conhecimento que a gente traz aqui não é só para um trabalho mediúnico, é também para a nossa vida. Então, o desenvolvimento mediúnico está diretamente relacionado à qualidade de vida. O desenvolvimento pode ser analogamente comparado a uma autoescola. Seu corpo é um carro, onde o seu espírito vai estar dirigindo esse carro, ou cavalo, como diz na Umbanda. Na incorporação, você vai ter um carro com 2 volantes e você vai dar a condução ao guia ou ao espírito comunicante do outro lado, que chama dar a passividade. Então vão ter 2 mentais conduzindo um carro. Uma hora um conduz, outra hora o outro conduz. Agora, quando o médium é sonambúlico e totalmente inconsciente, aí esse carro vai estar sendo dirigido pelo espírito comunicante. Dúvidas e inseguranças. É natural ter dúvidas se está mesmo incorporado ou não. Lembra da autoescola? São 2 volantes. Então o médium precisa relaxar e se desligar da realidade. Nos terreiros, eles utilizam técnicas como o giro, a música, a dança. O ficar de olhos fechados facilita esse relaxamento para que o espírito comunicante possa dirigir o carro, mas não perdendo a consciência. Ele vai relaxar, ele vai soltar o controle, mas continuando consciente. Os gestos, os sons
Os sons serão os primeiros antes da fala. Então, de início, no treinamento da incorporação, vão aparecer primeiro os gestos, sons, para depois começarem algumas palavras e depois frases e depois até uma palestra. O falar é o mais difícil e ele só vai se concretizar com a prática e a segurança do médium. Para o guia falar, o médium precisa silenciar. Uma boa incorporação, o médium precisa estar consciente do seu ser, do seu corpo, presente no aqui e agora, sem questionar, sem resistir ou raciocinar em demasia. Deve deixar a expressão fluir. O mindfulness ou atenção plena são exercícios que devem ser diários, porque o médium precisa estar consciente de si mesmo, de sua vida, senão não estará consciente na incorporação e não estará consciente se outro dirige o seu carro. Mesmo no seu dia a dia, quando você permanece a maior parte do tempo no piloto automático, quem está dirigindo o seu carro? Será você mesmo? É por isso que agimos muitas vezes por instinto, sabe-se lá de quem. Então, enquanto houver um conflito entre o consciente e o inconsciente, o médium não incorpora. Ele fica irradiado, que seria semi-incorporado. Ele fica irradiado pela energia do comunicante. Técnicas de meditação ativa podem ajudar. A meditação ativa, ela utiliza movimentos corporais, técnicas de respiração, expressão verbal ou tarefas manuais para alcançar o estado de presença e reduzir o estresse, sendo ideal para quem tem dificuldade de fazer aquela meditação passiva, que é sentado ou deitado. A meditação ativa, ela integra a atenção plena ao dia a dia, transformando ações cotidianas ou exercícios em momentos de relaxamento e alívios de tensões. O giro, por exemplo, a dança usadas na Umbanda são um exemplo da meditação ativa. Então vamos dar exemplos de meditação ativa. São atividades cotidianas com atenção plena, por exemplo, realizar tarefas domésticas como lavar a louça ou organizar algo, focando totalmente nas sensações físicas, como a temperatura da água, a textura dos objetos. Outro tipo, movimentos conscientes e dança. Técnicas que envolvem danças livres, sacudir o corpo para liberar energia acumulada ou movimentos repetitivos que geram estado de transe meditativo. Outro, o artesanato, práticas manuais como tricô, crochê ou pintura que exigem foco e ritmo, vão induzir a mente ao relaxamento. Exercícios físicos conscientes, como correr, caminhar ou jogar futebol com foco total no corpo e na respiração, vão fazer com que a mente se esvazie de pensamentos acelerados. Bom, a gente tem que falar um pouco sobre a dissociação ou associação com a entidade, com a consciência espiritual. Na incorporação equilibrada, na psicofonia, a associação mediúnica, ela vai ser uma coisa voluntária, vai ser aceita pelo médium, vai ser estruturada. Agora, quando essa associação é patológica, ela vai ser involuntária, vai ser fragmentada, vai causar sofrimento e desajuste para o médium. Então, o médium ele precisa aprender a se associar à identidade da consciência e se desassociar de forma estruturada, de forma equilibrada. Quando essa associação é involuntária, ocorre uma espécie de catarse emocional. O médium vai expressar suas emoções, suas tensões, que muitas vezes ele não consegue expressar em lugar nenhum na vida cotidiana. É por isso que a gente pede sempre o trabalho terapêutico, o trabalho de equilíbrio, de autoconhecimento e reforma do médium. Essa catarse emocional seria, o transe anímico, a incorporação anímica. Bom, agora nós vamos nos dedicar a trazer exercícios que vão facilitar todo esse autoconhecimento corporal, todo esse processo de associar e desassociar das incorporações diárias, tanto de sintomas, sensações, sentimentos, pensamentos,
etc.